Até onde pode ir a fé, ou melhor, a ambição de alguém? Este vídeo é para você nunca mais esquecer os horrores da Reforma Inglesa. Martinho Lutero era um teólogo. Se você ler as 95 teses que ele pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em outubro de 1517, é claro que seu interesse reside na natureza do pecado, arrependimento, absolvição, penitência e salvação. O que quer que sua agenda mais ampla foi, ou se tornou, seus argumentos iniciais foram apresentados como um debate bíblico sobre o caminho revelado para a salvação. A Reforma Inglesa, por outro lado, não tinha base no debate teológico. O rei Henrique VIII desprezou Lutero e tudo o que ele representava. O robusto enfoque de Henrique em seu livro A Defesa dos Sete Sacramentos, de 1521, foi a primeira refutação real das ideias de Lutero, e ele não poupou seus elogios, usando frases como vilão imundo e veneno mortal. Em reconhecimento ao seu vigor, o Papa Leão X concedeu a Henrique o título de Defensor da Fé, e o livro passou por várias reimpressões. No entanto, uma década depois, a mente de Henrique não se preocupava mais com os sacramentos e estava voltada para a política de seu reino e a sobrevivência de sua dinastia. Quando o Papa Clemente VII recusou-se a anular o casamento de Henrique com Catarina de Araão, Henrique concluiu que a solução mais eficaz seria deixar de lado a Santa Sé. Uma vez estabelecido o plano, tudo começou em 1533. Em janeiro, Henrique casou-se com a grande Ana Bolena, sua amante, grávida. Em março, no domingo de Páscoa, Thomas Cranmer foi consagrado como o 69º arcebispo da Cantuária. Em abril, o parlamento aprovou a lei de restrição de apelações, cortando todo o recurso legal a Roma na Inglaterra. E isso é considerado por muitos historiadores a base legal para a Reforma Inglesa. Em maio, Cranmer pronunciou a anulação do casamento de Henrique com Catarina, há muito desejado, e então presidiu a coroação de Ana. Henrique agora tinha o que queria, mas sua nova esposa teve um alto custo. Ele mudou a religião da Inglaterra para poder se casar com ela, e agora ele tinha que implementar a nova fé em todo o país. O que Henrique precisava eram advogados e teólogos leais para reformular a religião. Em Cromwell, ele encontrou o primeiro, e em Cranmer, o último. Cromwell começou a enriquecer-se pilhando e arrasando os mosteiros. Cranmer legitimou cada movimento de Henrique espiritualmente. Henrique sabia que tinha apoiadores ambiciosos em torno dele, mas como o país reagiria à mudança de religião? Tornou-se rapidamente evidente que, apesar de ter aprovado o ato de supremacia em 1534, tornando-se chefe da Igreja Inglesa ou Igreja Anglicana, a legislação por si só não seria suficiente para garantir a cooperação do povo inglês, nem os sermões de Cranmer e dos outros novos bispos. Com pouca alternativa, Henrique recorreu à ferramenta mais básica de seu poder: a violência. Queimar pessoas por heresia era uma opção, mas levantaria algumas sobrancelhas. O problema era que Henrique acreditava em grande parte na mesma teologia tradicional que seu povo acreditava. Ele não mudou suas visões desde o tempo em que escreveu seu livro. Isso descartou testes generalizados de heresia. A solução que seu círculo criou foi mais radical. A traição era originalmente uma ofensa da lei comum, mas colocada em base estatutária pelo rei Eduardo III na Lei de Traição de 1351, que ainda está em vigor, inclusive, embora fortemente modificada
e usada pela última vez em 1945 contra William Joyce, o Lord Haw Haw. O castigo por alta traição era ser enforcado, estripado e esquartejado. Esse tipo de execução foi registrada pela primeira vez em 1238 para um homem de armas educado, Armiger Literatus, que tentou assassinar o rei Henrique III. Outras famosas primeiras vítimas incluíram Daffy ap Graffudd, em 1283, e William Wallace, em 1305. A vítima era arrastada para o local de execução e lá era enforcada ou estrangulada lentamente. E enquanto viva, seus órgãos genitais eram decepados, seu abdômen era cortado, suas entranhas eram arrancadas e elas eram queimadas em sua frente. Uma vez morta, a pessoa era decapitada e cortada em 4 partes, e cada parte de seu corpo era enviado para cada um dos 4 cantos do reino para exibição pública. Para uma mulher, a punição era ser queimada na fogueira e o esquartejamento. A primeira vítima de Henrique foi uma freira de 28 anos, Elizabeth Barton. Ela teve visões que lhe renderam seguidores entre clérigos importantes, e ela até desfrutou de uma audiência com Henrique. No entanto, quando suas profecias falavam do mal que Henrique estava fazendo, abandonando Catarina e se casando com Ana, ela cruzou uma linha perigosa. Suas visões, na verdade, combinavam com as ambições de Cranmer, pois condená-la lhe dava a chance de prejudicar alguns de seus defensores do clero teologicamente conservador. Ele e Cromwell obtiveram sua confissão de ter fingido transes, heresia e traição. Em 20 de abril de 1534, ela foi enforcada e decapitada em Tyburn, juntamente com 5 de seus partidários, 2 monges, 2 frades e um sacerdote secular. Sua cabeça foi então cravada na ponte de Londres, fazendo dela a única mulher na história inglesa a sofrer esse destino. Quando a nova religião foi finalmente promulgada em Londres, havia um profundo ressentimento no campo. Uma objeção particular surgiu aos 10 artigos de Cranmer, de 1536, o conhecido Cânon de Crenças da Nova Igreja, ao saque dos mosteiros de Cromwell e às suas tentativas de aumentar seu poder pessoal no norte. Em 1º de outubro de 1536, as pessoas se reuniram em Louth, localizado em Lincolnshire. Outros se juntaram e, antes que percebessem, milhares ocuparam Lincolnshire, exigindo o fim das mudanças. Henrique reagiu com ameaças e represálias militares e a insurreição se dissolveu. Sob a liderança de Nicholas Melton, o vigário de St. James Louth, a revolta começou, mas ele e suas outras figuras principais foram devidamente enforcados, arrastados e esquartejados. Mais ao norte, 40 mil pessoas de Yorkshire, Durham, Northumberland e Lancashire tomaram York, exigindo um retorno aos velhos tempos. Esta foi a famosa Peregrinação da Graça. Depois de garantir a rendição de 300 homens que vigiavam o castelo real de Pontefract, os peregrinos foram convencidos por representantes reais para acreditar que seus pedidos haviam sido atendidos. Eles recuaram e então começaram as represálias. Cerca de 220 a 250 foram executados, incluindo os líderes Robert Aske e Thomas Darcy, o Barão Darcy de Templehurst, bem como Sir Francis Bigod, que liderou uma revolta simultânea em Cumberland e Westmoreland. A crônica de Wardesley confirmou que os enforcamentos, castrações e esquartejamentos foram realizados de maneira mais ou menos tradicional. Uma descrição sucinta diz que uma vítima foi enforcada, torturada, decapitada e esquartejada. Uma das execuções mais chocantes foi a de Margarida Pole, a condessa de Salisbury, de 67 anos, que foi decapitada sem julgamento em 1541 porque Henrique ficou furioso com seu filho, o cardeal Reginald Pole, que havia fugido para o exterior. Nem todos foram executados por traição.
um número limitado de julgamentos de heresia foram feitos. No caso de John Forrest, um membro sênior da comunidade franciscana de Greenwich, Cromwell e Cranmer o acusaram de identificar a igreja no credo com a igreja de Roma. Quando ele persistiu nessa crença, ele foi queimado em Smithfield, na presença de Cromwell, Cranmer e o barão Latimer. Henrique foi seguido no trono por 3 de seus filhos, Eduardo VI, Maria I e Elizabeth I. No Pentecostes de 1549, quando Eduardo estava no trono por 2 anos, Cranmer introduziu o primeiro compêndio anglicano compulsório de liturgia, ou o Livro de Oração Comum. E isso levou a tumultos no oeste do país. Houve uma queixa específica contra a imposição de um texto em inglês, já que a literatura espiritual e devocional católica na língua córnica estava bem estabelecida. Eduardo enviou para a região homens leais apoiados por mercenários alemães e italianos. Em Clayse Heath, as tropas de John Russell, conde de Bedford, amarraram, amordaçaram e cortaram as gargantas de 900 pessoas. Na época em que a revolta foi reprimida, estima-se que 5.500 pessoas do oeste do país haviam sido mortas. Testes de heresia continuaram sendo úteis contra os católicos e contra o tipo de conceito protestante que destoasse dos conceitos anglicanos oficiais. Em 2 de maio de 1550, Cranmer se envolveu na queimada em Smithfield. No ano seguinte, Cranmer, Ridley e Coverdale acusaram de heresia George Van Paris, um membro da Igreja dos Estranhos. Igreja dos Estranhos era um termo usado para igrejas protestantes independentes estabelecidas em terras estrangeiras ou por estrangeiros na Inglaterra, resultando em ele ser queimado em Smithfield em 25 de abril. Depois de Eduardo veio Maria e uma restauração católica. De acordo com o livro dos Mártires de Fox, seu governo executou 289 protestantes por heresia. Quando Elizabeth chegou ao trono, ela aprovou o Ato de Supremacia de 1559 para restaurar a igreja inglesa, mas ainda havia muitos que estavam angustiados pelas mudanças. Em 1569, os condes de Northumberland e Westmoreland mobilizaram a revolta do norte em apoio a Maria, rainha dos escoceses, mas logo ela foi esmagada, com 450 de seus participantes executados. Em resposta, em 25 de fevereiro de 1570, o Papa Pio V emitiu a bula Regnans in Excelsis, excomungando Elizabeth e ameaçando excomungar todos os que a obedeciam. Uma severa repressão anticatólica na Inglaterra se seguiu, e para aliviar a perseguição, o Papa Gregório XIII abrandou a bula em 1580, permitindo a obediência provisória até que as circunstâncias atuais mudassem, mas o dano já havia sido feito. Elizabeth desencadeou uma perseguição em massa. Por volta de 1585, as tensões eram tão altas que qualquer sacerdote ordenado depois de 1559, encontrado em solo inglês, era automaticamente culpado de traição, assim como qualquer um que o abrigasse. Apesar das duras penas, os padres ainda vieram. Talvez nada acrescente melhor o espírito missionário como a carta de Edmund Campion, conhecido como Bragg de Campion, entregue como defesa antes de sua execução em Tyburn, em 1581. O clérigo anglicano William Harrison disse que Henrique VIII executou 72 mil grandes e pequenos ladrões e espertalhões. Agora não é possível saber se esses números são precisos ou se incluem aqueles que se opuseram à nova igreja Tudor. Embora os relatos da violência da Reforma tenham tradicionalmente focado nas vítimas de Maria, catalogadas no polêmico livro dos Mártires de Fox, a realidade não era tão unidimensional. As políticas de Henrique, Eduardo e Elizabeth
demonstram que toda a família impôs sua vontade religiosa ao país pela força, de cima para baixo, e com a cumplicidade e assistência de sua máquina estatal, religiosa e judicial. As fraturas e feridas causadas por essa interminável violência religiosa não apenas arruinaram seus reinados, mas também se espalharam pelos séculos seguintes, levando à Guerra Civil, ao regicídio de Carlos I, à Revolução de 1688 e inúmeras outras revoltas. Embora Henrique VIII devesse ter ido ao túmulo com um pequeno conceito do que viria a seguir, o preço de sangue por suas ambições dinásticas ainda estava sendo pago pelo povo britânico mais de 200 anos depois. Este vídeo foi uma sugestão da historiadora, pesquisadora e blogueira Fernanda Blondet Flores, autora do blog Rainhas Malditas. O manuscrito original do roteiro foi redigido por ela. Se deseja ler essa e outras histórias, aqui na descrição do vídeo eu deixei um link direto para o blog Rainhas Malditas. Obrigado a todas e a todos pelo carinho e audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber as atualizações dos novos vídeos do canal. Deixe o seu like se gostou e o seu dislike se não gostou. Todo tipo de manifestação é válida, seja positiva ou negativa, desde que seja feita de forma respeitosa. Se possível for, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Isso ajudará bastante o canal. Fiquem sempre de olho na descrição dos vídeos. Lá eu deixo algumas dicas de leitura e pesquisa sobre cada caso para você se aprofundar mais no assunto. Na aba Comunidade, aqui no YouTube, vez ou outra, deixo alguma enquete ou faço alguma interação com vocês. Deem uma passadinha lá sempre que possível. Bem, no mais é isso, e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.